Olá, eu sou Janice, minha formação é em pedagogia e também sou mestre em educação pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. No momento, eu trago para vocês um pouco sobre a minha experiência com a linguagem matemática, com as crianças, com crianças de 5 anos, do ano passado, de 2021, momento em que a gente esteve no modo de ensino remoto, devido à pandemia. E nesse momento aqui também eu destaco algumas proposições pedagógicas que tivemos com as crianças no modo síncrono e assíncrono. Os encontros síncronos, eles aconteceram 3 vezes por semana, durante 1 hora, no modo online, por meio da plataforma Google Meet. E os encontros assíncronos, a gente enviava algumas propostas para as crianças por meio da ferramenta WhatsApp. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, um dos principais objetivos da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, tomando aspectos como cognitivos, afetivos, uma vez que essa criança é um sujeito que tem direitos. E é crucial que a gente, enquanto professor da educação infantil, tome nota nesse sentido de propiciar para as crianças propostas que sejam respeitosas com as características próprias do desenvolvimento infantil, ao mesmo tempo que a gente ofereça para elas o direito a ter acesso aos conhecimentos valorizados pela cultura. Temos essa preocupação, que é transformar as experiências das crianças em conhecimento científico. Mas para isso, a gente precisa estar atento a elas. E aí, a gente já toma outros pressupostos também, além das diretrizes, como Carla Reinaldi, como Maria Carmen Barbosa, e tantos outros autores que são fundamentais a dizer para a gente que as nossas propostas devem estar pautadas, sobretudo, na escuta e na observação da criança. Então, ou seja, vai ser o olhar atento da criança, vai ser aquilo que a criança traz para a gente no dia a dia, vai ser as devolutivas que elas trazem para a gente, que vão compor as nossas propostas pedagógicas. Em relação à linguagem matemática na educação infantil, as diretrizes ponderam que esse conhecimento, que essa linguagem, ela deva estar articulada às diversas noções que envolvem a matemática, como volume, medida, espaço, tempo, quantidades, enfim, e tantas outras. E não somente o mero reconhecimento de números ou de aprendizado, de habilidades, a exemplo de somar, dividir, porque a matemática ela é muito mais ampla do que isso. A matemática ela envolve o nosso dia a dia, questões do nosso cotidiano, que vão desde o tempo de cozinhar uma receita, até o número do nosso calçado, o tamanho da roupa que a gente veste, nosso peso corporal, enfim, a matemática ela é bastante ampla. A linguagem matemática está também articulada e presente, se faz presente no cotidiano das instituições de educação infantil. Desde a hora da contação de história, do calendário, ou seja, na rotina. Antes disso, nós pensamos possibilidades de trabalhar a linguagem matemática com as crianças e eu trago para vocês 4 proposições pedagógicas, né? A primeira que foi elaborar um chá. Uma das crianças chegou em um determinado encontro síncrono e ela sugeriu que uma das professoras do grupo, na ocasião não era eu, mas uma outra professora que tinha faltado por motivos de saúde, que essa professora ela deve tomar um chá. No tempo que a criança estava lá, pensando sobre a quantidade do líquido para fazer o chá, a temperatura adequada, a criança também ia fazendo anotações. Então, ainda envolvendo a proposta, as nossas propostas em torno da linguagem matemática, a gente também propôs que as crianças desenhassem e também conversassem com as famílias sobre a arcada dentária delas. E comparasse também com a de uns adultos. Essa proposta, ela aconteceu porque uma das crianças chegou no grupo, né, do encontro síncrono, dizendo pra gente que os dentes estavam caindo. Elas estão naquela fase, né, onde elas estão trocando, né, os dentes decíduos, ou seja, os de leite, por dentes permanentes. E aí a gente sugeriu que elas contassem quantos dentes elas têm, quantos dentes tem o colega, e teve aquela comparação de quantos dentes, qual é o formato dos dentes, quantos dentes tem o pai, quantos dentes tem a mãe, e que elas registrassem
registrar, de acordo com Katia Smully, é uma forma da criança materializar o seu pensamento. A terceira proposta, envolvendo expressão corporal com os pés, ela se deu porque, na ocasião, a gente estava trabalhando alguns artistas, né, com artistas brasileiros, como Tarsila do Amaral, Homero Brito, e tantos outros. Trabalhar a linguagem matemática na educação infantil é muito mais do que ajudá-las a reconhecer números e aprender habilidades ligadas a operações matemáticas, como somar, dividir. Pensar a linguagem matemática na educação infantil, primeiro, é pensar essa linguagem como um direito da criança. Segundo, articulá-la a diversas noções que envolvem o próprio conhecimento lógico-matemático, né? Ou seja, as várias noções, como volume, noção espacial, de tempo. A matemática ela é bastante ampla e ela envolve situações do nosso cotidiano, né? Tanto fora das instituições de educação infantil, quanto dentro da própria instituição. A matemática está em tudo, né? Desde a hora que a gente acorda, por meio do despertador, até a hora que a gente vai dormir, a hora que eu encerro minha fala, agradecendo a todos os organizadores e organizadoras do Educom. É sempre um prazer participar e compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho, daquilo que eu acredito, porque eu penso que fazer educação infantil é também uma forma de resistência, é uma forma da gente garantir os direitos das crianças, uma vez que elas são sujeitos de direitos, linguagem que deve estar articulada também a outras linguagens, uma vez que esse é o objetivo da educação infantil, o desenvolvimento integral da criança.